Olá, amigos do canal Neto Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa querida série Saúde em Espírito. Gostaria de deixar aqui o convite a todos para a reflexão de hoje, que o nosso amado Mestre Jesus, o grande médico das almas, possa iluminar as nossas reflexões e, sobretudo, que nós possamos senti-las nas fibras mais íntimas da alma e que possamos vivê-las. Hoje falaremos sobre paralisia da alma. Quem de nós, nas planícies, nos recessos do solo do nosso ser, não tem um pântano, uma zona enferma, que está parada, imobilizada? Será que nós não carregamos desde outras e outras encarnações, como seres milenares, espíritos milenares que somos, algum ponto morto dentro de nós, nos recessos da nossa alma? É aquilo que nós podemos, então, aqui, nessa reflexão, chamarmos de paralisia da alma, É aquilo que nos imobiliza, que nos impede, que nos aprisiona de seguir caminhando, de seguir edificando o reino divino dentro do nosso próprio coração. Então, essa paralisia, na verdade, é uma espécie de... Paralisia é a ausência de movimento, E o que seria, então, a ausência de movimento para nós, espíritos? Do ponto de vista espiritual, seria a ausência de vida. Mas o que seria, então, vida? Vida, numa perspectiva mais elevada, daquilo que podemos considerar como uma vida maior, Jesus nos ensina, naquele diálogo belíssimo com o jovem doutor da lei, em que ele fala sobre os mandamentos, E Jesus responde a esse jovem doutor da lei: faze isto e viverás. Jesus não está falando da vida no sentido do corpo físico, do corpo biológico, da vida orgânica, mas Jesus está falando da vida maior, da vida espiritual, de uma felicidade espiritual, de uma harmonia, ou seja, então Jesus nos ensina que a vida espiritual em abundância é nada mais do que viver a lei divina, nos aproximarmos, de Deus, dos mandamentos divinos, do amor, enfim. É aquilo que Jesus sintetiza neste versículo. Então a vida é tudo aquilo que entra em harmonia, em ressonância, com as leis divinas. E morte é tudo aquilo que é marginalizado da lei, aquilo que é afastado, ou seja, aquilo que está estagnado, que está parado, à margem, dessa lei divina. Na própria natureza, que é o livro de Deus, nós temos exemplos disso. A água parada, que fica cheia de detritos, cheia de resíduos, ela pode trazer doenças, trazer uma série de problemas, um pântano, enfim. Diferente da água corrente, que é a água viva, que é muito fértil, que tem peixes, vida, enfim. Ou seja, tudo aquilo que é movimento é vida, e tudo aquilo que é parado, imobilizado é morte. Isso também é no solo, nos recessos do nosso próprio ser. O que dentro de nós, então, está parado? Quantos espíritos, irmãos nossos, no plano espiritual, não estão paralisados pela sede de ódio, pela sede de vingança? Quantos espíritos não estão paralisados pelo rancor? Ou então, quantos de nós não estamos paralisados por nossos vícios, por nossos pensamentos cristalizados, por nossas tendências inferiores, por nossos atavismos, por às vezes essa herança milenar que muitas vezes carregamos em nós, que precisa ser liberta das paixões, enfim, dos vícios, dos apegos, Aonde está a nossa prisão? Aonde está aquilo que nos impede de prosseguir, de caminhar? Interessante lembrarmos, que no livro, na série lá do André Luiz, no livro Libertação, ele nos conta o caso de Gregório, que ficou séculos e séculos cristalizado, no mal. Então nós podemos ficar muito tempo paralisados, cristalizados, às vezes em ideias, em pensamentos, E isso, uma hora, precisa ser liberto, precisa ser rompido, precisa entrar em movimento de novo. Então, para nós analisarmos isso numa perspectiva um pouco diferente,
eu lembrei da parábola dos talentos, né? E que permite ter uma reflexão um pouco mais profunda sobre isso. Nessa parábola, um dos servos recebeu um talento, né? E esse servo ele escondeu esse talento esperando que o senhor chegasse. E o senhor, ao chegar, na hora de prestar as contas, né, o servo alega que por medo ele enterrou esse talento. E ele utiliza uma expressão que está no Evangelho, na parábola dos talentos no Evangelho de Mateus, muito curiosa, que muitas vezes passa desapercebida por nós. Ele responde então ao Senhor: tens o que é teu. Né? Essa expressão judaica, né, antigamente, era utilizado muito em transações com o sentido de que não tenho mais responsabilidade sobre isso. Ou seja, uma espécie de negligência, como se fosse assim, estou lavando minhas mãos. Né? Então, de certa forma, né, o talento que nós recebemos, que é concedido por Deus, são patrimônios espirituais, sejam eles nosso tempo, nossas oportunidades, que deveriam ser utilizadas não apenas para nós, mas para todos. E ao enterrar esse talento, né, esse servo ele tem uma postura de negligência, de egoísmo, né, de ócio, né, de medo, ou seja, uma espécie de paralisia. E é curioso, né, que no Evangelho, no texto, Jesus caracteriza como servo mau e infiel. Mal porque não fazer o bem significa fazer o mal. O apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no Fora da Caridade não Salvação, no item 10, ele comenta que o bem precisa de uma virtude ativa e que muitas vezes para fazer o mal basta a inércia e a negligência, né, o ócio, o comodismo. Então, de certa forma, quando não estamos nesse movimento do bem, nós estamos paralisados no mal, em uma outra análise. E Jesus chama esse servo de infiel, porque ele não foi fiel à lei divina, porque a lei divina é uma lei de amor, e o amor é uma lei de multiplicação, ou seja, aquilo que nós recebemos do alto nós doamos. O amor não retém para si, o amor doa, o amor é abnegação. Me recordo também do livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos, Psicografia do Chico, no capítulo sobre Maria de Magdala, em que Jesus comenta a Maria que o sacrifício contém o divino mistério da vida, né, e viver bem é saber imolar-se. Ou seja, a vida em si, esse segredo da vida é justamente permitir com que esse fluxo divino flua por nós, em que possamos dar passagem, abertura para que o amor se manifeste por nós, o amor divino, né? Que possamos, então, essa questão de permitir com que a vida flua por nós, que isso é entrar na vida maior, é entrar no movimento da vida. E por outro lado, na mesma passagem, os outros dois servos, um que tinha recebido 2 talentos e o outro 5, utilizaram o tempo que eles tinham e o talento que foi emprestado e multiplicaram os talentos, né? Essa questão da multiplicação, do trabalho, do movimento, né? Não apenas para eles, mas para todos, porque o bem não é o bem para um, é o bem para todos, né? Que a lei divina não é uma lei para um, é uma lei para todos. Então, de certa forma, esses servos, né, eles simbolizam aqueles espíritos que já têm essa consciência de que a vida é um fluxo divino, né? E que existe a lei do progresso, né? Existe a lei do trabalho, o trabalho é uma necessidade. E Jesus também disse que meu Pai trabalha até hoje, eu também. Então, é necessário para nós estarmos, né, em harmonia, em movimento, essa questão do movimento, né? Permitir que esse fluxo divino flua por nós, que Deus encontre esse canal por nós, e que toda vez que de alguma forma, em algum ponto da nossa alma, que nós fazemos uma barragem para esse fluxo divino da vida, isso cria enfermidade, isso cria doença, isso cria uma certa paralisia, né? Então basta que nessa vastidão, né, essa planície do nosso coração, que nós possamos identificar que zonas estão enfermiças, né? Que zonas que estão paralisadas, né? Que nos prendem, que nos aprisionam, sejam elas vícios, preconceitos, né? Orgulho, vingança, enfim.
existem muitas formas de paralisia, né? E cada um de nós deve então olhar para si e tentar identificar o que cada um tem ainda em nós, o que aquilo que ainda nos impede de sermos melhores do que somos, de sermos mais felizes do que já podemos ser, né? Então, com essa luz, né, do conhecimento superior, é possível então compreender essas regiões, né, dentro do nosso recesso e então utilizar a vontade, né, vontade firme no bem, para poder trabalhar esse solo, permitir com que aquilo que estava estagnado, preso, em fluxo, em movimento, em dar continuidade ao fluxo da vida, né? Porque a lei divina é uma lei de amor, que é a lei de vida, que é a lei que multiplica, né, de doação. Né? Deus é o grande doador, né? Então, para que nós possamos, então, sermos mais saudáveis do ponto de vista espiritual, né? Relembrando aqui o conceito de saúde do espiritual, né, que Emmanuel deu, que saúde é a perfeita harmonia da alma, né, lá no livro Consolador. Então, para que nós possamos, então, romper com essas paralisias, com essas prisões dentro de nós, nós devemos permitir que esse fluxo divino flua por nós, né? Que essa reflexão possa ser útil a todos nós, né, na nossa caminhada, que o nosso amado Mestre Jesus, Divino Médico das Almas, possa nos inspirar e que possamos, então, transformar, permitir com que tudo aquilo que em nós esteja parado, bloqueado, se transforme em vida, né, em amor. Que a paz de Deus seja conosco. Um abraço fraterno no coração de cada um de vocês e até o próximo episódio.